Você acorda todo dia com o coração pesado, carregando o fardo de uma vida que não te pertence. Olha no espelho e vê um estranho. Vai trabalhar em algo que consome sua alma. Volta para casa com os sonhos mais mortos que quando saiu. E toda noite, antes de dormir, aquela voz cruel sussurra no seu ouvido. Mais um dia perdido. Mais um dia que você não se tornou quem deveria ser. Eu sei que você já tentou de tudo. Leu dezenas de livros sobre sucesso. Assistiu centenas de vídeos motivacionais. Fez cursos caros prometendo transformação. Meditou, orou, visualizou, afirmou. Mas acordou no dia seguinte exatamente a mesma pessoa, vivendo exatamente a mesma vida medíocre. E talvez, neste momento, você esteja pensando: mais um vídeo prometendo mudança, mais uma ilusão para me dar esperança falsa. Eu entendo sua desconfiança, porque você já foi quebrado tantas vezes pela promessa de transformação que nunca chegou. Mas hoje, eu não vou te dar esperança. Vou te dar algo muito mais poderoso. Eu vou te dar o código. O código que um homem usou para literalmente reescrever as leis da realidade e se tornar imortal. Um código tão poderoso que Hollywood tentou apagar sua história, mas falharam. Um código que Napoleon Hill estudou em segredo e revelou apenas para poucos escolhidos. Esta é a história de Bruce Lee, mas não a história que você conhece. Esta é a história do homem que descobriu os segredos mais profundos da manifestação e os usou para transformar não apenas sua vida, mas a consciência coletiva da humanidade. Esta é a história de como um garoto rejeitado, humilhado e desprezado se tornou uma força da natureza que ainda hoje, 50 anos depois de sua morte, continua inspirando milhões. E no final desta jornada, você vai entender que o poder que Bruce Lee descobriu não era exclusivo dele. Ele está dentro de você agora mesmo, esperando para ser despertado, esperando para explodir em uma manifestação tão poderosa que vai transformar sua realidade de forma irreversível. São Francisco, 1940. Nasce um bebê no ano do dragão chinês, mas não há dragões esperando por ele. Apenas a frieza da rejeição e o peso da pobreza. Bruce Lee chegou ao mundo em um momento em que ser asiático na América era sinônimo de invisibilidade. Ele não era apenas diferente, ele era indesejado. Aos 6 meses, sua família voltou para Hong Kong, mas a dor da rejeição já havia sido plantada em sua alma. Você já sentiu isso? Essa sensação de que o mundo conspira contra você desde o primeiro dia? Essa certeza amarga de que você nasceu no lugar errado, na família errada, com a aparência errada, no momento errado? Bruce Lee cresceu sentindo exatamente isso. Pequeno demais para intimidar, asiático demais para ser respeitado, diferente demais para pertencer. Aos 13 anos, ele estava sozinho nas ruas de Hong Kong, sendo perseguido por gangues, apanhando diariamente, sendo humilhado por ser fraco, inútil, insignificante. Imagine a dor de uma criança que acorda todo dia sabendo que precisa sobreviver em um mundo que não a quer. Imagine a solidão de carregar nos ombros o peso de ser considerado menos que todos. Imagine a sensação de estar perdido na própria vida, sem direção, sem propósito, sem esperança. Mas foi exatamente nesse momento de maior desespero que aconteceu algo que mudaria não apenas a vida de Bruce Lee, mas a compreensão da humanidade sobre o poder da mente humana. Algo que Napoleon Hill, o maior estudioso da prosperidade, chamou de o momento da decisão definitiva. Bruce Lee não decidiu apenas que ia mudar sua vida. Ele decidiu que ia quebrar as leis da realidade. Ele decidiu que ia forçar o universo a se curvar diante da sua vontade. E nesse momento, ele descobriu o primeiro segredo da manifestação absoluta.
o mesmo segredo que Napoleon Hill revelou em Pense e Enriqueça, mas que poucos verdadeiramente compreendem. O segredo é este: a realidade não acontece com você. A realidade responde a você, sempre, sem exceção, sem negociação. Você quer saber por que sua vida não muda? Porque você está vivendo como um escravo das circunstâncias em vez de ser o criador das circunstâncias. Você está reagindo à realidade em vez de comandá-la. Você está pedindo permissão ao universo em vez de dar ordens. Bruce Lee entendeu isso aos 13 anos, e a partir desse momento, ele começou a aplicar uma fórmula que Napoleon Hill levou décadas para decodificar e que vou revelar para você agora. A fórmula tem 7 pilares sagrados. 7 códigos que, quando aplicados com precisão cirúrgica, forçam o universo a reorganizar a realidade para atender aos seus comandos. Bruce Lee dominou todos os 7, e por isso ele não morreu. Ele se tornou imortal. O primeiro pilar é o que Napoleon Hill chamou de objetivo definido, mas Bruce Lee transformou isso em algo muito mais poderoso: a declaração da verdade interior. Ele entendeu que existe uma diferença abissal entre querer algo e decretar algo, entre esperar algo e comandar algo. Em 1969, Bruce Lee fez algo que a maioria das pessoas consideraria insanidade. Ele escreveu uma carta para o universo. Mas não era uma carta, era um decreto, uma ordem cósmica, uma declaração de guerra contra a mediocridade. Ele escreveu: "Eu, Bruce Lee, serei o ator oriental mais bem pago dos Estados Unidos. Em troca, eu darei as performances mais excitantes e me dedicarei como um ator de primeiro nível. A partir de 1970, eu alcançarei fama mundial, e a partir daí até o fim de 1980, eu terei em minha posse 10 milhões de dólares. Eu viverei da maneira que eu escolher e alcançarei harmonia interior e felicidade." Você percebe a diferença? Ele não disse, "eu quero ser." Ele disse, "eu serei." Ele não pediu, ele declarou. Ele não suplicou, ele comandou. Ele não esperou, ele decidiu. Esta é a primeira técnica prática que vai transformar sua vida: a técnica da declaração absoluta. Agora mesmo, pause este vídeo. Pegue papel e caneta. Não o computador, não o celular. Papel e caneta. Porque quando você escreve à mão, você está gravando comandos diretamente no seu subconsciente através da conexão neuromotora. Escreva: "Eu, seu nome, sou." E complete com exatamente aquilo que você quer ser. Não, eu quero ser. Não, eu espero ser. Não, eu gostaria de ser. Eu sou. Escreva no presente. Escreva como se já fosse uma realidade consumada. Porque na dimensão da mente, onde tudo é criado antes de se manifestar fisicamente, isso já é verdade. Bruce Lee escreveu aquele decreto em 1969. Em 1973, ele era exatamente o que havia declarado. Ele havia forçado o universo a se reorganizar para tornar sua declaração verdadeira. Coincidência? Não. Ciência. A ciência da manifestação que poucos conhecem e ainda menos aplicam. Mas declarar não é suficiente. Você precisa do segundo pilar: a fé emocional absoluta. Napoleon Hill descobriu que a fé não é apenas uma crença mental, é uma vibração emocional. É um estado de ser que altera sua frequência energética e obriga o universo a responder na mesma frequência. Bruce Lee não tinha fé apenas na mente. Ele tinha fé no sangue, nos músculos, nos ossos, nas células. Ele treinava 8 horas por dia, não apenas para desenvolver o corpo, mas para incorporar fisicamente a sensação de já ser aquilo que havia declarado ser. Cada soco no saco de pancadas era uma afirmação. Cada movimento era uma declaração. Cada gota de suor era uma oração física. Ele estava programando cada fibra do seu ser para vibrar na frequência da vitória inevitável. Você precisa entender algo fundamental.
Sentimento é a linguagem do subconsciente. E o subconsciente é responsável por 95% das suas ações diárias. Quando você programa o subconsciente com emoção intensa, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para criar na realidade física aquilo que você já vive internamente. Aqui está a segunda técnica, a técnica da incorporação emocional. Durante os próximos 21 dias, todos os dias, você vai dedicar 15 minutos para viver emocionalmente como se já fosse quem você declarou ser. Não apenas pensar, não apenas imaginar. Viver, sentir, experienciar. Feche os olhos e mergulhe completamente na sensação da conquista. Sinta o orgulho correndo pelas suas veias. Sinta a satisfação aquecendo seu peito. Sinta a alegria explodindo em cada célula. Sinta a confiança irradiando de cada poro. Viva isso com tanta intensidade que seu corpo não consiga distinguir entre a visualização e a realidade. Bruce Lee descobriu que existem momentos específicos do dia em que a mente está mais receptiva a essa programação emocional. Logo ao acordar, quando a mente consciente ainda está adormecida, e antes de dormir, quando ela está se desligando. Nesses momentos, você pode acessar diretamente o subconsciente e gravar comandos que serão executados automaticamente. Toda noite, antes de dormir, Bruce Lee fechava os olhos e se transportava para o futuro. Ele se via como o maior artista marcial do mundo. Ele sentia a energia da plateia. Ele sentia o peso da fama. Ele sentia o poder da influência. Ele não estava sonhando. Ele estava criando. E toda manhã, ao acordar, ele abria os olhos já vibrando na frequência daquilo que havia programado durante a noite. Ele não acordava como Bruce Lee, o garoto rejeitado. Ele acordava como Bruce Lee, o fenômeno mundial. Mas declarar e sentir ainda não são suficientes. Você precisa do terceiro pilar, a ação obsessiva. Napoleon Hill chamou isso de persistência, mas Bruce Lee transformou isso em algo quase sobrenatural. Ele não apenas persistia, ele agia como se o fracasso fosse uma impossibilidade física. Ele se movia pelo mundo como alguém que já havia vencido e estava apenas executando um roteiro pré-escrito pelo destino. Quando Hollywood o rejeitou pela primeira vez, ele não ficou desanimado. Ele sorriu, porque ele sabia que a rejeição era apenas a realidade tentando se ajustar à sua programação interior. Quando o rejeitaram pela segunda vez, ele treinou mais. Quando o rejeitaram pela terceira vez, ele estudou mais. Quando o rejeitaram pela 10ª vez, ele criou mais. Ele continuou agindo como se cada rejeição fosse apenas um ajuste fino no cronograma da sua vitória inevitável. Aqui está a terceira técnica, a técnica da pergunta transformadora. Toda vez que você enfrentar um obstáculo, uma rejeição, uma dificuldade, uma crítica, você vai fazer uma pergunta mágica que vai reprogramar sua perspectiva instantaneamente. Como essa situação está me fortalecendo para sustentar o sucesso que já é meu? Porque obstáculos não são punições, são preparações. Cada não que você recebe é o universo forjando em você a resistência emocional necessária para sustentar o sim que está chegando. Cada dificuldade é uma oportunidade de desenvolver músculos mentais que você vai precisar quando estiver no topo. Bruce Lee foi rejeitado por Hollywood mais de 200 vezes, mas ele não contou as rejeições. Ele contou as oportunidades de se tornar mais forte, mais preparado, mais digno do sucesso que já sabia ser seu. E então, em 1971, aconteceu algo que mudou tudo. Um produtor de Hollywood assistiu a uma demonstração de Bruce Lee e ficou completamente hipnotizado. Não apenas pela técnica, mas pela presença, pela energia, pela certeza inabalável de que estava diante de uma força da natureza. Esse produtor ofereceu a Bruce Lee o papel principal em uma nova série de TV. Mas Bruce não ficou surpreso. Ele ficou
aliviado, porque finalmente a realidade estava se sincronizando com aquilo que ele já sabia ser verdade há anos. Kung Fu se tornou um fenômeno mundial. Bruce Lee se tornou o primeiro asiático a protagonizar uma série americana de sucesso. Ele quebrou barreiras raciais, culturais e sociais que pareciam impossíveis de quebrar. Mas para ele, isso era apenas o cumprimento natural de um decreto que ele havia feito anos antes. Você está percebendo o padrão? Declaração absoluta, fé emocional, ação obsessiva, manifestação inevitável. Esta é a fórmula. Esta é a ciência. Este é o código que Bruce Lee usou para hackear a realidade. Mas Bruce Lee não parou por aí. Ele descobriu o quarto pilar, a flexibilidade inteligente. Ele entendeu que você deve ser inflexível no seu objetivo, mas totalmente flexível nos seus métodos. Você deve ser como a água. Seja como a água, ele dizia. A água não tem forma própria, mas se adapta a qualquer recipiente. Ela é suave, mas pode quebrar montanhas. Ela é paciente, mas é implacável. Ela sempre encontra um caminho, mesmo que tenha que criar esse caminho. Quando Hollywood não o aceitou como ator, ele se tornou um filósofo. Quando não o aceitaram como filósofo, ele se tornou um mestre de artes marciais. Quando não o aceitaram como mestre tradicional, ele criou sua própria escola, sua própria filosofia, seu próprio sistema. Ele nunca mudou o objetivo, ele mudou a estratégia. E cada mudança o tornou mais forte, mais completo, mais preparado para a vitória final. Aqui está a quarta técnica, a técnica da adaptação estratégica. Você precisa ter 3 planos diferentes para alcançar seu objetivo. Plano A, plano B e plano C. Se o plano A não funcionar, você vai para o plano B sem perder um segundo em lamentação. Se o plano B não funcionar, você vai para o plano C com ainda mais determinação. Mas você nunca, jamais, muda o objetivo. O objetivo é sagrado. O objetivo é intocável. O objetivo é a estrela polar que guia todos os seus movimentos. Bruce Lee também descobriu o quinto pilar, a associação estratégica. Napoleon Hill chamou isso de mente mastermind. Bruce Lee entendeu que o sucesso não é uma jornada solitária. Você precisa se cercar de pessoas que vibram na mesma frequência que você, que acreditam no seu potencial, que te desafiam a crescer além dos seus limites. Ele se associou com os maiores mestres de artes marciais do mundo, estudou com filósofos renomados, treinou com os lutadores mais temidos, absorveu conhecimento de artistas, pensadores, cientistas. Ele não tentava ser o mais inteligente da sala. Ele tentava estar na sala com as pessoas mais inteligentes. Porque ele sabia que sucesso é contagioso, excelência é contagiosa, grandeza é contagiosa. Quando você se expõe constantemente a pessoas que pensam grande, que agem grande, que são grandes, você automaticamente eleva seu próprio padrão de excelência. A quinta técnica é esta, a técnica da osmose mental. Identifique 5 pessoas que já conseguiram aquilo que você quer conseguir. Estude suas biografias, leia seus livros, assista seus vídeos, absorva sua energia, estude seus hábitos, suas estratégias, suas mentalidades e, se possível, encontre uma forma de se conectar com elas. Porque quando você se cerca de gigantes, você não tem escolha a não ser crescer para a altura deles. O sexto pilar é talvez o mais poderoso, a transmutação alquímica. Bruce Lee descobriu algo que Napoleon Hill chamou de transmutação da energia emocional. Ele aprendeu que toda emoção intensa, positiva ou negativa, pode ser convertida em energia criativa e produtiva. A raiva pode se tornar determinação. A tristeza pode se tornar compaixão. O medo pode se tornar coragem. A rejeição pode se tornar motivação. A dor pode se tornar poder. Bruce Lee
Foi discriminado por ser asiático em um mundo dominado por outras etnias. Mas ele não se vitimizou. Ele não se lamuriou. Ele não pediu pena. Ele usou essa discriminação como prova de que precisava ser não apenas bom, mas extraordinário. Ele precisava ser tão excepcional que sua origem se tornasse irrelevante. Ele tinha um corpo pequeno em um mundo que valorizava o tamanho. Então ele desenvolveu uma velocidade e uma precisão que tornaram o tamanho irrelevante. Ele tinha sotaque asiático em um mundo que preferia outras dicções. Então ele desenvolveu uma presença tão magnética que as pessoas ficavam hipnotizadas independente de como ele falava. Aqui está a sexta técnica. A técnica da transmutação consciente. Identifique a maior fonte de dor na sua vida neste momento. Aquilo que mais te frustra, que mais te limita, que mais te incomoda. Agora faça uma pergunta transformadora. Como posso usar essa dor como combustível para me tornar a pessoa que preciso ser para alcançar meus objetivos? Porque a diferença entre vítimas e vitoriosos não está na ausência de problemas. Está na capacidade de transformar problemas em propósito, dor em poder, obstáculos em oportunidades. Bruce Lee não negou suas limitações. Ele as transcendeu. Ele as transformou em vantagens. Ele as usou como trampolins para saltar mais alto do que qualquer pessoa considerava possível. E, finalmente, o sétimo pilar, a mentalidade da imortalidade. Bruce Lee entendeu que a verdadeira vitória não está em vencer uma vez. Está em criar algo que sobreviva à sua morte física. Está em plantar sementes na consciência coletiva que continuem germinando por gerações. Ele não queria ser apenas um ator famoso. Ele queria ser uma força de transformação. Ele queria mudar a forma como as pessoas pensavam sobre limitações, sobre possibilidades, sobre o poder da mente humana. Em 1973, Bruce Lee lançou Enter the Dragon, um filme que mudou para sempre a indústria cinematográfica mundial. Ele não era apenas o protagonista, ele era o coreógrafo, o diretor de luta, o consultor filosófico, o visionário por trás de cada cena. O filme arrecadou mais de 400 milhões de dólares mundialmente, tornando-se um dos filmes mais lucrativos da história. Bruce Lee havia se tornado não apenas um ator, mas um fenômeno cultural global. Ele havia cumprido cada palavra daquele decreto que escreveu em 1969. Mas a verdadeira vitória não estava nos números. Estava na transformação que ele havia causado na consciência coletiva. Ele havia provado que um garoto pequeno, pobre, rejeitado, discriminado, podia reescrever as leis da realidade através da força da sua mente disciplinada. E então, no auge da sua glória, Bruce Lee morreu, aos 32 anos. Mas sua morte não foi o fim. Foi o nascimento de uma lenda. Foi a transformação de um homem em um mito. Foi a prova final de que ele havia conseguido o que poucos humanos conseguem: a imortalidade. Porque 50 anos depois, Bruce Lee ainda está aqui. Cada vez que alguém supera uma limitação, Bruce Lee está lá. Cada vez que alguém decide que vai reescrever sua história, Bruce Lee está lá. Cada vez que alguém transforma dor em poder, Bruce Lee está lá. Ele plantou sementes na consciência coletiva da humanidade que continuam germinando até hoje. Ele se tornou maior na morte do que foi na vida. Ele se tornou imortal. Você está sentindo isso? Essa energia que está correndo pelo seu corpo agora? Essa sensação de que algo está despertando dentro de você? Essa certeza crescente de que você tem o mesmo poder que Bruce Lee tinha? Isso não é ilusão, é reconhecimento. É sua alma reconhecendo uma verdade que sempre esteve lá, esperando para ser ativada. A única diferença entre você e Bruce Lee é que ele decidiu usar esse poder, e você ainda não. Mas isso pode mudar hoje, agora, neste momento. Você lembra das 7 técnicas que eu revelei? Não deixe elas morrerem na sua memória. Não deixe elas se tornarem mais um conhecimento inútil acumulado. Aplique elas, hoje, agora.
Escreva sua declaração absoluta. Pratique sua incorporação emocional. Faça a pergunta transformadora. Desenvolva sua flexibilidade inteligente. Pratique a osmose mental. Use a transmutação consciente. Adote a mentalidade da imortalidade. Porque a partir do momento em que você aplica essas técnicas, o universo é forçado a começar a reorganizar as circunstâncias para tornar sua declaração verdadeira. É uma lei, é uma força, é um poder que está disponível para qualquer pessoa que tenha coragem de usá-lo. E você? Você tem essa coragem? Você está disposto a abandonar a mediocridade? Você está pronto para se tornar a pessoa que você nasceu para ser? Ou você vai continuar sendo mais uma pessoa comum, vivendo uma vida comum, morrendo uma morte comum e sendo esquecido como bilhões de outros foram esquecidos? A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. Bruce Lee escolheu a grandeza. Ele pagou o preço. Suor, sangue, lágrimas, solidão, incompreensão, críticas, rejeições, sacrifícios. Mas ele pagou esse preço com alegria, porque ele sabia que do outro lado estava a imortalidade. E quando você aplicar essas técnicas, quando você despertar o dragão que dorme dentro de você, quando você forçar o universo a se curvar diante da sua vontade, você vai entender o que Bruce Lee descobriu. O poder de transformar a realidade não está fora de você. Está dentro. Sempre esteve. Sempre estará. Você só precisa ter a coragem de despertar esse poder e usá-lo. O dragão está despertando. E você é o dragão. Se esta mensagem incendiou sua alma, se você sentiu que algo poderoso acabou de ser ativado dentro de você, então não vá embora sem agir. Curta este vídeo para que o algoritmo leve essa transformação para mais pessoas que precisam despertar. Compartilhe com alguém que você sabe que está pronto para essa mudança. E se inscreva agora no canal TechZeal Labs. Mente Milionária. Porque aqui você não vai encontrar motivação barata. Você vai encontrar códigos, ferramentas, armas mentais para criar a vida que você nasceu para viver. Você vai encontrar os segredos que apenas os escolhidos conhecem. Os mesmos segredos que Bruce Lee usou para se tornar imortal. Não espere mais. Não adie mais. Não negocie mais com a mediocridade. Desperte o dragão. Transforme sua realidade. Torne-se imortal. Você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Inscreva-se no canal TechZeal Labs, Mente Milionária, para vídeos transformadores.